Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a aula de número 12 sobre tecnologia e crescimento econômico na teoria evolucionária. Nessa videoaula a gente vai trabalhar com os dois textos da semana. O primeiro é o texto do Nelson e do Winter, que se refere a uma crítica à teoria neoclássica do crescimento. Bom, então esse breve capítulo, ele traz aí algumas considerações a respeito da teoria neoclássica do crescimento, que a gente viu nas aulas anteriores, e também vai apontar algumas críticas e limites em relação à capacidade explicativa desse modelo, tá? Ou desses modelos. Aqui a gente tem o seguinte. Bom, primeiro há um reconhecimento por parte dos autores em relação aos avanços, principalmente a partir da década de 50, em relação aos trabalhos empíricos, no sentido de organizar os dados e fazer um trabalho estatístico de observação do crescimento econômico, né, e principalmente do crescimento do PIB per capita, em relação a variáveis chaves, né, na teoria econômica, como a relação capital-trabalho. Bom, além disso, né, a gente teve aí algumas contribuições importantes em termos de contabilidade social, ou seja, todo o sistema de contas nacionais que permite a gente entender como é que funciona a relação entre os setores de atividade, né, principalmente na relação chamada insumo-produto, ou seja, o que é produzido para determinadas indústrias, que é utilizado como insumo de produção e, por sua vez, né, vai sendo transformado até chegar aí no bem de consumo ou no bem final. Então, esses são alguns avanços que são apontados pelos autores, né, que acaba sendo levado a cabo aí nos estudos empíricos por parte da própria teoria do crescimento econômico, seja ela da vertente neoclássica, né, principalmente, mas de outras vertentes também. Por outro lado, ele vai dizer que, apesar dos avanços, né, em termos teóricos ou da preocupação teórica de tentar explicar o crescimento econômico de longo prazo, principalmente no pós-guerra, o uso da função de produção ou dos movimentos ao longo de funções de produções distintas, ela na verdade não explica muita coisa. Então você tem esse arcabouço da teoria microeconômica neoclássica sendo trazida para a teoria do crescimento, mas que ela é incapaz, na verdade, de trazer grandes explicações. Tá? Então, um exemplo que ele traz é o trabalho do Solow, que vai mostrar que a relação entre a taxa de crescimento econômico e a taxa de crescimento tanto da população quanto, né, da relação capital-trabalho, ela explica quase que 50%, né, do crescimento econômico. E o outro 50% econômico, o outro 50%, né, do crescimento econômico, que vai estar associado aí, do ponto de vista estatístico, ao resíduo, né, de uma função de regressão, acaba sendo rebatizado aí de progresso tecnológico, ou seja, aquilo que não foi explicado acaba sendo atribuído ao progresso tecnológico e sendo anunciado como um achado, né, da teoria em vez de um fracasso, né, ou seja, da incapacidade explicativa do modelo. Bom, além disso, né, quando há a incorporação, né, da tecnologia na teoria neoclássica, ou da mudança técnica, ou mudança tecnológica, enfim, o termo que surge no primeiro momento se chama mudança técnica, justamente porque se refere aí a uma mudança no coeficiente técnico da função, que era nas equações anteriores, que a gente viu nas últimas aulas, que era o coeficiente técnico A, por exemplo. Né? Então você tem uma mudança nesse coeficiente técnico, portanto ele foi chamado no primeiro momento de mudança técnica. Então a gente vai ter, né, uma tentativa de endogenização da mudança técnica, né, da forma como a gente viu, e a gente tem uma especificação aumentada da função de produção, né, sendo que, além dos investimentos em capital físico, a gente vai ter também aí um investimento na produção de conhecimento. Sendo que a lógica, né, que vai ser adotada na teoria neoclássica do crescimento é exatamente a mesma, né, em termos de insumo-produto, né, e na relação ali de decisões de investimento baseado na maximização, né, dos resultados. Além disso, a gente vai ter uma contradição inerente, que é o fato de, ao incorporar a questão da mudança técnica, necessariamente isso leva a uma diferenciação por parte das firmas, né, em relação àquelas que investem em pesquisa e desenvolvimento, principalmente, né, que é a forma como a teoria neoclássica vai incorporar a questão da mudança técnica, ou vai tentar explicar, e a concorrência perfeita, que é
né, o modelo que vai estabelecer o equilíbrio geral, né, nos diferentes mercados e o equilíbrio de longo prazo. Então você tem já uma contradição inerente de pressupostos. E aí, claro, né, a gente tem alguns avanços em termos de equilíbrio com concorrência imperfeita, mas do ponto de vista mais de pressupostos, né, o Nelson Winter vai apontar que isso aqui traz uma contradição bastante grande. E além disso, a parte mais importante da crítica é que há aí algumas supressões indevidas, principalmente na relação que se faz, né, entre atividade inovativa e rotineira, sendo que praticamente a gente tem aí uma substituição de maneira quase que indistinta, né, entre pessoas que estão ocupadas na produção de novos conhecimentos e as pessoas que estão ocupadas aí na produção de bens e serviços. Então, como se essas duas atividades fossem iguais, né, ou seja, não é tratada a sua diferença. Além disso, a gente tem a supressão da incerteza do processo de busca, ou seja, a gente tem ali os investimentos, né, em pesquisa e desenvolvimento e os retornos. Tá? E o caráter público, por mais que ele seja discutido, tá, do ponto de vista lá da economia das ideias que a gente viu, ele vai ser suprimido do processo de desenvolvimento econômico, principalmente no sentido de que a teoria ela pressupõe um sistema quase que perfeito de patentes, ou que as únicas inovações relevantes vão ser aquelas que são apropriadas como um bem privado, né? Ou seja, aquelas que permitem aí a geração de lucros maiores, né, e a introdução por parte do mercado, tá, dessas novidades tecnológicas. Então, atua no governo só de maneira marginal, no sentido de corrigir pequenas falhas de mercado, principalmente na pesquisa básica, mas aquilo que vai se introduzir de fato no mercado, ele é dado pelas empresas, né? Então, se ela é dada pelas empresas, elas têm que ter algum grau de apropriação. Então, necessariamente, isso implica que os bens, né, os bens em termos de conhecimento, inovações, etc., eles são apropriados. Então, eles têm um caráter privado, né, sendo ignorado esse caráter público do conhecimento na teoria, né, de uma maneira geral, do crescimento neoclássico. E, além disso, tem a supressão indevida da diversidade do comportamento, ou seja, a regra, né, que é o núcleo duro, de maximização de lucro ou maximização de qualquer benefício, seja do ponto de vista do consumidor ou seja do ponto de vista do produtor, né, ele é mantido. Então, essas premissas básicas elas são inalteradas. E aí, no final, ele vai até fazer um trocadilho, né, no sentido de que a verificação empírica do modelo ela mostra que, na verdade, se a tecnologia é a parte mais importante, né, para explicar o crescimento econômico de longo prazo, então agora é o rabo que balança o cachorro, né, e o cachorro parece não se adaptar muito bem ao rabo, no sentido de que a gente precisa de uma outra teoria para explicar, porque aquelas variáveis e aquela forma de raciocinar a teoria neoclássica ela se mostra incompatível, né, com os desafios que se põem quando a gente tenta explicar o processo de inovação tecnológica ao longo do tempo. Então, a partir daqui eu já começo a discutir um pouquinho o segundo texto, né, que é do Silverberg e o Verspagen, que eles trazem um apanhado geral, né, de teorias tentativas para fazer vamos dizer assim, uma formulação macroeconômica da teoria evolucionária, já que do ponto de vista microeconômico, principalmente com o trabalho seminal do Nelson Winter, houve bastante avanço. Então, o objetivo desse segundo texto, basicamente, é trazer o que seriam os elementos básicos, né, quais seriam os elementos básicos de uma teoria formal do crescimento, avaliar a viabilidade do paradigma alternativo, ou seja, dado o grande esforço que se faz de uma nova teoria e de modelos, enfim, cada vez mais complexos, ele busca também avaliar se é válido, né, essa tentativa, ou seja, se há um aumento do poder explicativo comparativamente à teoria neoclássica. Além disso, ele vai fazer uma sugestão que, para além da analogia dos princípios, por exemplo, de mutação, de variação, de seleção, que pode ser usado do ponto de vista econômico, a própria evolução econômica ela pode ser compreendida como parte, né, do processo evolucionário maior, né, no sentido de que a gente tem não só a questão, né, de transformar energia e carregar informações e transmitir essas informações do ponto de vista biológico, mas que o próprio ser humano, com a cultura e com o uso de máquinas, equipamentos, escrita, linguagem, enfim,
ele dá, né, uma dimensão ampliada a essa capacidade de transformar energia e de armazenar, modificar, né, transmitir informações. Então, né, o próprio ser humano e as suas capacidades aí de desenvolvimento, do ponto de vista material, e a própria organização econômica, ela faz parte, né, de um processo evolucionário da vida, né, na Terra como um todo. Então, ele faz essa proposição, né, de que a própria organização em sociedade e a evolução da economia ao longo do tempo faz parte desse processo evolucionário mais amplo da vida na Terra. E ele coloca como tarefa, né, para a teoria evolucionária a de formular uma teoria que seja uma teoria de dinâmica populacional, no sentido de que a gente vai trazer da biologia evolucionária o elemento básico, que a gente já vai ver na sequência, que é justamente em que medida alguns tipos, né, de organizações ou de características elas são mantidas ao longo do tempo e outras são eliminadas por um processo de seleção. Então, basicamente, essa é a ideia da dinâmica, né, esse movimento das populações ao longo do tempo. Bom, são 2 sessões que ele traz sobre fundamentos, né, antes de explorar os modelos que já foram desenvolvidos. E a primeira parte ele vai discutir a questão da seleção. Né? Então, o ponto de partida são as equações de replicação de Fisher, que era um estatístico, né, que acabou trazendo várias contribuições. Uma delas era justamente a de formalizar, do ponto de vista matemático, as concepções, né, os princípios do Darwin sobre a origem das espécies. Né. Então, essas equações, basicamente, elas fazem uma relação entre a frequência relativa, né, de determinadas populações ou de espécies, vamos colocar assim, e o grau de adequação ao ambiente de cada tipo, né, de espécie que está em questão. E a ideia básica do modelo é o seguinte: aquelas espécies que são mais adaptadas ao ambiente, elas tendem, né, a aumentar sua participação relativa ao longo do tempo, enquanto que aquelas são menos adaptadas tendem, nesse processo de concorrência, vamos dizer, entre as espécies para permanecer vivas, tá, elas tendem a diminuir sua participação relativa, podendo ser eliminadas, né, desaparecer, serem extintas ou não, né, ter só a sua participação relativa reduzida. Então, essa ideia básica da biologia evolucionária pode ser aplicada, né, do ponto de vista econômico, como, por exemplo, a competitividade do produto sendo um elemento análogo, vamos dizer assim, à adequação ao meio ambiente. Tá? Então, essa competitividade ela pode envolver aí uma série de combinações de qualidade do produto, preço, custo de produção, a propaganda, né, complexidade tecnológica e assim por diante. Né? Então, isso vai depender de como que a gente vai operacionalizar a teoria. Né? Além disso, ele traz uma discussão que até de certa forma foi criticada no primeiro texto, né, do Dopfer, que faz parte do mesmo livro, né, que a gente está discutindo, que é essa questão da tecnologia ela ser incorporada ou não incorporada. Né? E aqui ele trabalha com essa distinção, principalmente porque os modelos que ele vai discutir adotam essa divisão, né? Mas ela já foi questionada lá no início do livro. Né? Mas enfim, então essa ideia é que a gente pode ter modelos que vão tratar a tecnologia como incorporada no capital, ou seja, como a teoria neoclássica faz, basicamente, ou seja, está tudo embutido dentro de máquinas, equipamentos, enfim, e vai ter uma parte da tecnologia que ela não é incorporada, ou seja, que ela tem uma natureza informacional, e que essa natureza informacional ela pode estar codificada ou não, tá? Ela, enfim, pode ser transmitida de uma maneira mais fácil, ou ela está baseada na experiência, mas ela não está necessariamente embutida. Né? Não é só comprar uma máquina e equipamento que você adquire essa capacidade, né, tecnológica. Então, isso vai envolver algumas complexidades a mais nessa relação, principalmente de difusão da tecnologia ou de transferência da tecnologia. Bom, a segunda parte sobre os fundamentos refere-se à inovação e aprendizado. E aí uma coisa bastante interessante dentro dessa perspectiva evolucionária é o fato de que, por mais que a gente empregue, né, o método de seleção natural, o método de seleção simplesmente, baseado naquelas equações de replicação, se não houver variação, necessariamente a evolução chegaria a um fim. Tá? Ou seja, chegaria num nível de estabilidade que a gente teria a predominância de determinados tipos de organizações, por exemplo,
sem qualquer tipo de variação ao longo do tempo. A gente teria quase que um equilíbrio determinado. Né? Então é justamente a geração de novidades que faz com que haja constante reordenamento, né, nessas populações, seja de empresas, seja de tecnologias, enfim, qual que seja a unidade de análise. Então, um elemento fundamental é justamente essa característica de ter a variação. Então, não só a seleção, mas seleção sem a variação implica num estado determinado de estabilidade. O que não é o caso na teoria evolucionária do crescimento econômico. A inovação ela vai ser tratada do ponto de vista estatístico como algo que segue um processo estocástico, ou seja, não há uma determinação a partir de uma posição inicial. Então, a gente basicamente está trabalhando com aquela ideia de não ergodicidade dos modelos. E isso é colocado justamente para fazer uma relação entre a incerteza dos esforços inovativos no processo de busca por novas tecnologias e o resultado efetivamente alcançado. Então, dessa forma, a inovação ela vai ser modelada como um processo estocástico, ou seja, aquele que não tem determinação a priori. Você não sabe, você não tem como prever qual vai ser o resultado com certeza. É possível estabelecer razões de chance, mas não dá para determinar qual é o resultado final. Além disso, a maior parte dos modelos vai usar a simulação como método, principalmente a simulação computacional, com o uso de algoritmos, enfim, já que um conjunto maior de variáveis vai ser colocada dentro desses modelos e a complexidade analítica ela aumenta. Embora a gente tenha alguns modelos que vão ser apresentados que usam a forma tradicional analítica, só que isso implica necessariamente numa simplificação exaustiva dos modelos, para que ele se torne mais simples ou mais fácil de compreender. Mas isso às custas de perda de realismo dos pressupostos, que é uma coisa que o próprio Nelson Winter trazer como necessidade para a formação de uma teoria melhor. Bom, aqui a gente já parte para a questão das análises, dos modelos que ele vai fazer uma revisão, e aí ele propõe o seguinte: ele vai fazer uma visão geral dos modelos, já que são vários modelos e cada um tem um pressuposto específico, tem uma forma de trabalhar metodologicamente distinta, chega a resultados distintos, foram criados com propósitos diferentes. Mas ele coloca aqui alguns elementos em comum, que são os chamados pontos de análise. Ou seja, desses grupos de modelos que já foram elaborados do ponto de vista da teoria evolucionária, basicamente interessa analisar, na perspectiva dos autores, como que é tratada a heterogeneidade da população, ou seja, a questão de haver variedade. O segundo elemento é o mecanismo gerador de novidades, ou seja, além de ter variedade, ou seja, haver população que ela é distinta, por exemplo, entre as empresas. Também tem um mecanismo que gera variação, ou seja, gera novidades, ou uma mutação, enfim, se a gente quiser fazer uma analogia à biologia. O mecanismo de seleção e os níveis em que acontece a seleção. E o quarto elemento seria a interpretação econômica, ou seja, que resultados produzem, em termos analíticos, os diferentes modelos. Bom, aqui a gente tem as categorias de modelos que ele vai analisar. O primeiro é o trabalho seminal do Nelson Winter, que já traz lá um modelo de crescimento econômico, na sequência da crítica que a gente leu. Os modelos chamados macro, que ele vai denominar assim porque eles não partem, como o Nelson Winter, de um modelo microeconômico para chegar no nível macroeconômico. Ele simplesmente já parte, sem ter qualquer tipo de microfundamentos, para a discussão do comportamento de sistemas econômicos em nível macroeconômico. E aí a gente vai ter os modelos micro, que são basicamente extensões ou melhorias do trabalho original do Nelson Winter. Bom, aqui está de maneira bastante abreviada, mesmo o próprio texto ali do Silverberg e do Verspagen é uma simplificação que ele traz, uma visão geral, como ele coloca, da teoria do Nelson Winter, que ela é bastante rica em detalhes, mas basicamente aqui a gente vai ter
que a heterogeneidade vai se dar entre as firmas. Então, as empresas elas vão ser aí a unidade de análise, né, principal. E a diferenciação vai se dar entre elas. Então, basicamente, o que diferencia uma empresa da outra, né, são uma série de rotinas, né, ou de regras de decisão que cada uma vai adotar. Então, as regras ou as rotinas para fazer investimento, para operar a tecnologia de produção, as rotinas de busca de novidades, né, e aí vai entrar também a questão de como é que a novidade é gerada, né, ou seja, essas atividades de busca que geram uma novidade no sistema, elas podem ser via inovação ou imitação, e também a possibilidade de entrada de novas firmas, tá? Ou seja, então não há um caráter estático, né? A própria possibilidade de entrar novas empresas que são diferentes, né, cria um elemento de novidade no sistema econômico. A seleção ela vai acontecer em 2 níveis, né? Então você tem a seleção entre as técnicas, ou seja, uma empresa ela é capaz de, na sua atividade de busca, gerar mais de uma ideia, né? Várias ideias com aplicabilidade no processo produtivo, né? Enfim. Principalmente o processo produtivo, porque ele basicamente faz uma simplificação, que é o fato de que os produtos finais são homogêneos. O que vai se diferenciar são os processos de produção, né? Então é basicamente aquela história que eu contei do caso da indústria farmacêutica indiana, em que os medicamentos não tinham patentes, né? Mas o processo produtivo, sim, durante um longo período da história. Então basicamente as empresas que quisessem vender o mesmo produto final, elas teriam que chegar naquele produto com um processo produtivo diferente. Então basicamente esse modelo simplificado ele reproduz uma situação real, né? Embora essa não tenha sido a inspiração dos autores. Então a gente tem uma seleção, né, baseada aí no retorno esperado, principalmente, né, das técnicas que foram desenvolvidas, né, ou avaliadas do ponto de vista de imitação daquelas disponíveis entre as outras empresas, e também entre firmas, ou seja, aquelas empresas, né, que se mostram lucrativas, né, ou que têm, né, lucros positivos, tendem a se manter no mercado. Aquelas que passam a ter prejuízos, né, ao longo do tempo elas vão sair do mercado. Então a gente tem 2 níveis de seleção: seleção da técnica e a seleção das empresas. Tá? E aí, claro, existe uma vinculação, né? As técnicas mais bem-sucedidas, né, vão gerar lucros maiores, e aí é um elemento de reforço, né, de feedback. Então, basicamente, em termos de resultados, né, o que o trabalho do Nelson Winter é capaz de fazer? Primeiro, explicar a macroeconomia a partir de uma teoria microeconômica. Tá? Isso é uma grande dificuldade da teoria neoclássica. Então, nesse sentido, já apresenta um avanço, né, em termos teóricos bastante grande, né, um avanço bastante grande em relação à teoria neoclássica. E o segundo, que ele faz uma validação empírica. Então, basicamente, ele explica a mesma coisa que o Solow explicou, a mesma série de dados, né, só que com pressupostos e com uma teoria totalmente distinta. Uma teoria que é capaz de trazer também outros resultados além daquele, né, baseado nas estatísticas do crescimento econômico dos Estados Unidos durante o período pós-guerra. Bom, partindo para a segunda gama aí de modelos, né, a gente vai ter os chamados modelos macro, né, que não tem um microfundamento. E aí vão ter 2 categorias: os modelos analíticos, né, que não usam simulação computacional, e os modelos simulados, que são justamente aqueles que usam, né, algoritmos, sistemas de classificação, né, que necessariamente exigem aí uma simulação computadorizada, porque a complexidade, né, da interação das variáveis é bastante grande para a gente fazer, por exemplo, com um cálculo diferencial, que a gente tem lá 2 variáveis, né, e aí estabelece alguns princípios. A heterogeneidade, né, nesses modelos, bom, como são vários modelos, e aqui eu estou sintetizando para essa videoaula, né, então elas vão ter diferentes unidades de análise. Né, então, existem modelos que vão trabalhar com diferenças de técnicas, diferenças entre setores de atividade, entre países. Né, então, essa categoria genérica de heterogeneidade ela pode ser aplicada aí em diversos níveis, né, do ponto de vista da teoria. Em relação à novidade, então a gente vai ter aí já um aumento da complexidade em relação ao trabalho de Nelson Winter, tanto aqui quanto nos próximos, mas elementos de aprendizado, de retornos dinâmicos de escala, geração aleatória de inovações, né, já vai ampliando aí a gama de elementos que podem produzir novidade no sistema econômico. E a seleção, basicamente, né, vai se dar aí por equações de replicação ou mecanismos similares. Tá?
E aí os resultados, acabei não preenchendo aqui, mas os resultados também vão ser bastante variados, tá? No sentido de que alguns deles vão ser capazes aí de explicar a história, como ela aconteceu, né? Ou seja, tem uma validação empírica. Outros vão apresentar apenas termos de possibilidades, né? Ou seja, o crescimento do PIB per capita, se é convergente, se não é convergente, enfim, né? Então, uma série de diferenciações aí, em termos de resultados vão aparecer. Isso é um grande complicador, no sentido de que ele não é muito adequado em termos de previsão, ou seja, ele não traz, né, resultados muito precisos. Uma possibilidade de resultados podem ser derivados a partir desses diferentes modelos. Bom, em relação aos modelos micro, né, que basicamente são sequências dadas aí ao modelo do Nelson Winter, então a gente vai ter a heterogeneidade dada, né, pelas tecnologias e pelas firmas. Então a gente vai ter aqui, do ponto de vista da diversidade, 2 níveis de análise, né, as próprias tecnologias, elas são diferentes e concorrentes entre si, tá? Assim como as próprias organizações. Tá? Os elementos que geram novidade, né, são a própria inovação tecnológica, que ela pode ser derivada de diversas formas. Então, cada modelo vai ter o seu pressuposto, né, baseado em pesquisa e desenvolvimento, baseado em geração aleatória, enfim. Né, e pode ser diferentes tipos de geração aleatória, com distribuição normal, com distribuição de Poisson, enfim. Tá. Elementos de aprendizado, né, principalmente naquela discussão que é feita no texto sobre empresas que produzem bens de consumo, empresas que produzem bens de capital. Então, a questão do aprendizado do uso, né, das empresas usuárias de bens de capital pode também resultar em diferenciações em termos da habilidade e do produto final, em termos de custo, preço, qualidade que vai ser entregue ao consumidor final. As habilidades, né, como eu coloquei para usar, e também a gente vai ter um elemento comportamental que são as estratégias. Então, isso já está, de certa forma, presente no Nelson Winter, mas quando ele vai para a modelagem, ele não incorpora. Então, isso é trazido, né, para os novos modelos, sobre a possibilidade de ter diferentes comportamentos. Né? Isso entre as empresas, isso também a própria empresa, ao longo do tempo, pode mudar, né, suas estratégias à medida que ela vai tendo sucesso no mercado. Então, ela pode mudar, por exemplo, de uma estratégia de imitar outras empresas, e à medida que ela tem sucesso econômico, ela pode passar a ser protagonista, no sentido de ser uma empresa inovadora. Os mecanismos de seleção, basicamente, também são as equações de replicação, né, e alguns limiares, ou seja, vou trazer só um exemplo, né, dos modelos que traz. Uma empresa ela pode sair do mercado, não necessariamente quando ela tem lucros negativos, mas quando ela atinge um determinado market share, que é um limiar mínimo. Né? Ou seja, a partir de um determinado limiar, ela considera que não vale mais a pena continuar no mercado e ela sai. Né? Então, a gente tem aí algumas variações, vamos dizer assim, em termos de regras, né, de seleção, mas basicamente aquela concepção da seleção das equações de replicação, ela se mantém. E aí os resultados, da mesma forma, eles são diversos, né? Alguns são validados empiricamente, né? Ou seja, eles são capazes de reproduzir séries históricas, e outros, né, acabam divergindo empiricamente, né? E acabam tendo uma contribuição mais no sentido de possibilidades, né? Resultados que são possíveis de longo prazo, em função, né, de uma combinação aí de variáveis e de fatores, né, que vão interagir de maneira complexa e que, consequentemente, traz aí resultados bastante indeterminados. Então, aqui, até o próprio autor vai se questionar se há grandes avanços, né, em relação à teoria neoclássica, justamente pelo fato de a gente ter, né, uma grande diversidade de resultados, né, não haver convergência de resultados e haver até contradições, pelo menos num determinado período da história, né, com a observação empírica, ou pelo menos para os países avançados, enfim. Né, então tem essa discussão em relação a esse aspecto. Bom, na última sessão tem uma discussão bastante interessante, né, que é justamente uma tentativa de fazer uma avaliação geral, né, se é viável ou não, né, esse paradigma alternativo. E aí ele traz essa discussão sobre a evolução, a história e contingência. Né. E aí ele vai resgatar uma discussão da biologia,
né, que parece aos autores aplicável à economia, que é essa interação entre chance e necessidade. Né? Então, essa ideia de chance é as chances de determinados eventos acontecerem ao longo da história e se necessariamente aqueles eventos, né, vão acontecer novamente se a gente repetisse a história. Né? E aí ele vai colocar o seguinte, olha, uma teoria evolucionária da economia, ela vai se mostrar válida se ela também colocar algum limite à aleatoriedade. Né? Ou seja, se tudo for aleatório, né, então realmente não tem grande poder de predição. Mas ele vai colocar o seguinte, algumas histórias tendem a ser mais prováveis do que outras. Tá? E o mais importante do que ser extremamente preciso em termos históricos, ou seja, que o modelo seja capaz de replicar dados, né, de séries temporais já organizadas, a contribuição da teoria evolucionária é justamente a capacidade de repetir o padrão ao longo prazo, né? Ou seja, de que estruturas venham a emergir, por exemplo, a liderança, né, tecnológica de um país, né, como sendo provável, ou, né, o comportamento que se dá dominância ou de determinados países, ou a divergência no PIB per capita mundial. Tá? Então, algumas coisas mais gerais, né, ou mais elementares, a teoria evolucionária é capaz de predizer. Né? Então, ele vai concluir que, se tocada 2 vezes, né, a fita deve repetir o padrão temporal do longo prazo, não necessariamente a mesma história. Isso porque a gente vai ter uma série de contingências, né, que são, do ponto de vista filosófico, eventos casuais, mas dentro daquela perspectiva que determinados elementos, né, casuais são explicativos, né, de por que, por exemplo, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outro país, ou por que os Estados Unidos assumiram, né, essa hegemonia econômica e tecnológica depois do pós-guerra, ou por que a China hoje, enfim, né, é a grande fábrica do mundo, estão ligados aí a determinados eventos históricos, né, contingenciais. Mas o fato é que se a gente repetisse, né, a história, se isso fosse possível, né, é possível do ponto de vista da simulação, que a gente teria a emergência desses padrões, né, de concentração, de dominância, enfim. Né. Então, talvez essa seja a principal contribuição que os autores vão colocar ali da teoria evolucionária. Bom, esse foi um apanhado geral, né, um texto bastante denso, e vários modelos que são discutidos, mas aqui está a referência, né? Então basicamente a gente trabalhou com a teoria neoclássica do crescimento, uma crítica que está dentro do livro Uma Teoria Evolucionária da Mudança Econômica. Aqui o ano é 2005, mas é a tradução para o português, né? No Brasil, do texto de 82, do Nelson Winter. E o outro texto, que é o do Silverberg e do Verspagen, que está dentro do livro, né, que foi editado pelo Kurt Doepfer, que se chama aí, teorizando, né, o modelo, a teoria, né, evolucionária sobre o crescimento econômico, que está lá no livro, né, The Evolutionary Foundations of Economics. Bom, desejo aí bons estudos a todos e nos vemos no próximo vídeo.